seguida, o senador José Pimentel. Mário, por favor, 5 minutos. Senhor presidente, senhor relator, doutora e professora Janaína. Doutora Janaína, sem nenhuma dúvida, eu entendo que Vossa Excelência fez essa denúncia de boa-fé. Até porque, se o país tivesse com uma economia sólida, se o PT tivesse apoiado Cunha contra a sua cassação, absolutamente a sua proposta não teria prosperado. Não ia prosperar em nenhuma situação. Ela prosperou porque o Cunha fez por vingança, sem nenhuma dúvida, a sua era da hora, como ele disse que hoje era a sua, se ficar ele bota outra. Então a senhora não é culpada por nada disso, entendo que a senhora está fazendo isso aqui por muito amor e acredita no que realmente a senhora propôs. Eu assisti desde o início a sua fala, mas eu entendi que a senhora fez muita retórica, fez valores de juízo, e divagou muito. Eu queria ir para o ponto direto que traz essa denúncia aqui. São várias denúncias, falou, mas foi resumida pela Câmara Federal em 2 pontos, que são os 6 decretos adicionais e a chamada pedalada de 1985. Então vamos direto agora. Eu vou fazer para a senhora 5 perguntas. Eu vou primeiro fazer um juízo de cada uma e em seguida a pergunta. Afirma a denúncia que a abertura por decreto dos referidos créditos simplesmente seria incompatível com a obtenção da meta de resultado primário da União em 2015. Meta essa, imprescindível lembrar, que é apurada pelo regime de caixa, ou seja, pelos efetivos ingressos e saída de recursos financeiros do caixa da União. É sabido também que a mera abertura de um crédito não significa despesa. A mera abertura de um crédito não significa despesa, não havendo nenhum impacto financeiro, nenhum desembolso exclusivamente dele decorrente. Agora a pergunta, em relação a essa minha colocação. Eu queria que a senhora nos esclarecesse detalhada e tecnicamente como a abertura de um crédito poderia gerar impacto no caixa da União e ser, desta forma, incompatível com a obtenção de meta de resultados primários estabelecidos em 2015. Primeira pergunta. Vou agora justificar a segunda pergunta. Considero fundamental que tenhamos compreensão do trâmite necessário para a edição dos decretos em pauta. A abertura dos referidos créditos foi resultado de um longo processo administrativo, iniciado com demanda das unidades e órgãos orçamentários. Entre esses órgãos demandantes estão o próprio Senado Federal, pediu crédito, baseado no que ele tinha direito, está o Tribunal de Contas, quando começou em 2015 a levantar suspeita sobre esses créditos, ele fez a solicitação, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, a Justiça Federal de Primeiro Grau, a Justiça Militar da União, o Tribunal Superior Eleitoral, diversos tribunais regionais eleitorais, diversos tribunais regionais do trabalho, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Conselho Nacional de Justiça, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Distrito Federal, todos eles contemplados nos decretos, tendo em vista a autonomia e a independência dos poderes, além de diversos órgãos do Poder Executivo. Então vamos à pergunta. A demanda desses órgãos, então, seguem para análise dos órgãos competentes, que é a Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento, Orçamento de Gestão. Lá, servidores públicos, prestigiados de carreira, fizeram suas análises técnicas e foram favoráveis ao pleito, às solicitações. Posteriormente, foram realizadas avaliações jurídicas também por servidores públicos de carreira de maior alta importância para a administração pública federal. Foram todas essas avaliações unânimes em assentir absoluta conformidade técnica e legal desses atos. A pergunta. Assim pergunto de Vossa Senhoria, como seria razoável ou mesmo possível a presidente se opor isoladamente a esses entendimentos completamente consolidados e uniformes dos órgãos técnicos e jurídicos da administração? Segundo, e acrescento, como seria possível configurar-se dolo da presidência nesse cenário? Terceiro, como seria sem o qual é amplamente sabido que não há crime de responsabilidade? Então vou para a última pergunta, nesses 10 segundos. Terceira pergunta.
Nessa Constituição é explícito ao exigir, para a configuração de crime de responsabilidade, a realização de atos da Presidente da República contrário à Carta Política e, em especial, simultaneamente contra a lei orçamentária. Assim, em relação às operações do Plano Safra, solicito a Vossa Excelência que aponte qual ato realizado pela Presidente que poderia configurar indício de autoria se existe alguns contratos ou documento assinado pela chefe do Poder Executivo que prove esse ato de irregularidade. E só para poder... Eu queria, senhor presidente... Não é para concluir, só me ajudasse, para poder até ajudar... Claro que eu te ajudo, eu só estou pedindo mais 30 segundos para tentar concluir. A doutora fazer as suas defesas. Interessante. Por exemplo, a LOA de 2015... ela autoriza que a lei orçamentária, que o Congresso aprova, é que autoriza o Executivo a fazer. A LOA, o PPA é ideal. Então a LOA autoriza, no artigo 4, essa abertura de crédito que eles foram feitos, 95 milhões foram feitos por anulação de outras dotações orçamentárias. Anulação, 95 foram anulação. Anula uma rubrica, por exemplo, que tem uma certa rubrica, anula aquela e ela abre o decreto para outro permitido pela LOA, autorizado pelo Congresso, ela não fez essa autorização. 2,52 bilhões por excesso de arrecadações. Por isso que aqueles órgãos todos pediram. Era concurso, essas coisas todas pediram. Então, e 708 destinavam a despesa financeira. Queria que só você me explicasse isso, que em seguida, só para ajudar numa outra pergunta aqui, que fica mais fácil. Conclua, senador Theomário Mota, por favor. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, foi advogada do procurador Douglas Kinner. Você vai ter a réplica, tá, senador? Tá. 5 minutos, Janaína, por favor. Olha, eu não pretendo responder sobre os meus clientes do escritório. À vontade. Eu não pretendo. Eu só digo aqui o que eu disse em sessões públicas no Conselho Nacional do Ministério Público e no Conselho Superior do Ministério Público Federal, porque essas foram sessões públicas. Eu digo que o meu cliente nunca bateu na esposa, nunca bateu. E ele bateu? Quem bateu na esposa foi a tia da esposa, pastora da comunidade da qual eles faziam parte. E ele está sendo perseguido dentro do Ministério Público, respondendo por um ato de violência que ele não tocaram no assunto. Não vou fugir da raia, não vou falar sobre assuntos sigilosos. Meu cliente nunca bateu na mulher dele. Quem bateu foi a tia, pastora. Ele está perdendo o cargo sob a acusação de não ter interferido. Espera o meu horário. O ato da pastora foi anterior à tomada de posse dele na carreira. E por coincidência, o meu cliente participou da instauração do primeiro inquérito contra Luiz Inácio Lula da Silva. Vossa Excelência perguntou, eu respondi. Não quero falar dos meus clientes aqui dentro. Essa foi uma pergunta secundária, só respondeu porque quis. Pra mim ela é importante. Pra mim ela é importante. Isso fere o meu papel de advogado e eu não vou admitir. Não quero. Meus clientes são sagrados. E o sigilo profissional também. Não quero brincadeira com os meus clientes aqui dentro. Vamos aos fatos. Vossa Excelência tem mais perguntas? Eu fiz 4, só respondeu uma que não era para responder. Vou responder todas as técnicas. Vamos. As perguntas técnicas. Não, tem coisas que tem limite, hein? Doutora Janaína. Me xinguem do que quiserem. Doutora Meus Janaína. São sagrados. Por favor, doutora Janaína. A senhora tem pleno direito de defender as suas convicções e seus direitos. Agora vamos falar no tom compatível com o ambiente em que nós estamos, senador. Presidente, preciso ir ao banheiro. A gente acompanha aí a comissão do impeachment no Senado. A
Jurista Janaína Pascoal se levanta lá, pede um tempo aí para beber uma água, enquanto continua respondendo às perguntas. O senador Teomário Mota, do PDT, questionou aí sobre um cliente do escritório de advocacia da Janaína Pascoal e ela acabou se exaltando aí, disse que não vai comentar sobre os clientes dela, enfim, ela está aí para falar sobre o processo de admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ela que já está aí há várias horas na comissão do Senado, falando com a comissão, falando para os senadores e agora escuta as dúvidas e perguntas dos senadores que são contrários e também a favor do impeachment. Lembrando que um pouquinho mais cedo, antes de Janaína Pascoal, outro autor da denúncia, Miguel Reale Júnior, também esteve presente aí no Senado, falando com os senadores. Foi um dia, essa terceira reunião é um dia marcado para os desvios de dinheiro da Petrobras. Janaína Pascoal, nesse momento, saiu para beber um copo de água. O presidente da comissão, Raimundo Lira, está conversando com os senadores, tirando algumas dúvidas, e a sessão continua aí no Senado. Vamos voltar e ouvir o que os senadores estão dizendo neste momento. Adicionais e as chamadas pedaladas fiscais. Perguntei da denunciante se ela podia nos explicar tecnicamente e detalhadamente essas posições, essa denúncia. Logo, ela não respondeu. Não respondeu porque não tem fundamento, na verdade. Os decretos foram aprovados pela LOA, portanto não há crime. Os decretos foram resultado de anulação de dotações orçamentárias. E quanto às pedaladas, aqui a denunciante chegou aqui a citar que as pedaladas, esse plano Safra, que é o único que tem, que está aí, foram feitos para beneficiar os ricos. Isso não é verdade. O plano Safra foi para a agricultura familiar. A agricultura familiar, que o pequeno produtor, que hoje o arroz que você come, a farinha que você mastiga, o tomate que você come, o ovo que você frita, isso vem da agricultura familiar, vem do pequeno, gerando renda, gerando emprego e qualidade de vida para o homem do campo. Se o homem do campo não planta, a cidade não janta. E a agricultura familiar foi isso. Juros sim, verdade, juros subsidiados sim. É verdade, porque se não fosse assim, ele não teria direito a esse recurso. E tem mais, o aumento para ajudar a agricultura, que foi que alavancou, o que desestabilizou a nossa economia, não foi nada desses decretos em absoluto. A nossa economia foi desestabilizada aqui porque o petróleo caiu. Um barril que era 100 e pouco caiu para 38, era onde é ancorada a economia brasileira. As nossas commodities caíram aí, que tiveram aumento de 2013, 2015. 2010 a 2015, tiveram aumento de 118%, caíram 30% na produção e caíram 21% na exportação. Então, essa abalou a economia do país. Agora dizer assim, eu tenho pena dos fiéis. Fiéis não existia em outro governo. Fiéis não é um plano de Estado, é do governo. Então nós temos sim, os fiéis, temos o ProUni, o Pronatec, o Pronaf, tudo isso, a Luz para Todo, a Minha Casa Minha Vida, isso deu dignidade às pessoas. Um filho do pobre hoje estuda do lado do filho do rico, porque tem esses programas sociais. Esses programas sociais estão abalados sim, porque a economia mundial abalou e a nossa economia está abalada. Mas não foram nada disso. Então a presidenta Dilma não cometeu nenhum crime nem nada. E já concluindo a reta final, eu sinto que Vossa Excelência não conseguiu responder a resposta técnica, mas Vossa Excelência aqui, quando tem um domínio muito bom de pau, quero parabenizar Vossa Excelência por isso, mas Vossa Excelência aqui, ao assumir, logo no início, levantou aqui a Constituição Brasileira, e ao levantar a Constituição Brasileira, Vossa Excelência disse, eu quero aqui